louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Glorioso Deus, glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. só a ti adorarei nesta manhã, aleluia. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Cantamos glorioso. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus e canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Só a ti adorarei, vamos dizer esta manhã. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Só a ti adorarei, diz isto nesta manhã. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Declara isto nesta manhã. Não permitas que nada te afaste do Senhor. Aleluia. Abre o teu coração nesta manhã. Disponibiliza a tua vida. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, diz isto. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Uma vez mais, eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Só a ti adorarei. Só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo. Para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Amém. Queria desejar uns bons dias aos irmãos. Amém. Temos vindo com o nosso coração disponível, com a nossa vida disponível para que o Senhor fale
Ele quer sempre falar, depende de cada um de nós, amém? Vamos aproveitar agora estes momentos para nos cumprimentarmos depois de uma semana, amém? E vamos estar uns com os outros por uns minutos, amém? Amém, irmãos? É sempre bom estes momentos, amém? É gratificante porque sempre podemos fortalecer a nossa relação uns com os outros. E isto também é ser cristão, amém? Podemos dar-nos uns aos outros, podemos ouvir o outro. Isto é tão importante. Amém? Vamos continuar este bom tempo. Vamos continuar este bom tempo. Aleluia. Abra o teu coração para louvar ao Senhor. Aleluia. Disponibiliza-te. Experimenta-o. E vê que Ele consegue, Ele pode fazer algo novo na tua vida neste dia. Algo de duradouro na tua vida. Põe o teu coração disponível para Ele nesta manhã. Aleluia. Salvos pela graça. Aleluia. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, e seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte. O seu amor nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imortal. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Quem prestar louvor, só Ele, aleluia. Para quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte. O seu amor
nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou, aleluia. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte, o seu amor. Relembra este amor nesta manhã, aleluia. Oh, nunca te esqueças do seu amor, aleluia. Pensa naquilo que Ele tem feito em ti, aleluia. Como Ele tem sido fiel. Faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, aleluia. sabemos quem és. Uma vez mais, sabemos quem Ele é, aleluia. Sabemos quem Conhecemos o seu nome, conhecemos o seu poder, o seu amor. sabemos quem Conhecemos a sua presença, aleluia. sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és, sabemos quem és. Aleluia, vamos recordar por uns momentos quem o Senhor tem sido para a nossa vida, aleluia. Fala tu com Ele durante uns breves momentos, aleluia. Recorda aquilo que tem sido, volta um pouco atrás, relembra aquilo que o Senhor é para ti, não tanto aquilo que Ele tem feito, mas aquilo que Ele é para ti, a razão por que tu lhe entregaste a tua vida, a razão porque continuas no seu caminho, porque continuas querendo louvá-lo, querendo conhecê-lo, aleluia. Muitas vezes é necessário voltarmos atrás e recordar aquilo que o Senhor é para cada um de nós, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Não é igual a ti, Senhor, não é igual a ti. Oh, aleluia. Oh, vamos louvá-lo uma vez mais, aleluia. Em gratidão, em reconhecimento, porque Ele é digno, aleluia. Precisamos nos aproximar dEle uma vez mais e sempre, aleluia. O nosso lugar seguro é estar com Ele, aleluia. Levaste a minha cruz com tua morte, liberdade compraste. A ti a vida dou e cantarei
tua bondade para sempre. Digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor, digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor. Seguro posso estar, aleluia. Seguro posso estar diante do teu amor inegável. Tua graça é sem par, eu cantarei tua bondade para sempre. Digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor, digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, digno é o teu nome, aleluia. Digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor, digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é digno. O seu amor é imutável, sempre constante para cada um de nós. Aleluia. Aproveita estes momentos para te aproximares dele. Aleluia. Glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Digno é o teu nome. Aleluia, Jesus. Te pertencemos, Senhor, te pertencemos. Para onde iremos nós? Aleluia. Se o nosso lugar seguro é estar contigo, aprender de ti, ouvir a tua voz, Senhor, ficarmos seguros naquilo que tens falado ao nosso coração, na tua palavra, no teu espírito, aleluia, dar crédito. Obrigado, Jesus. Digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor, digno é o teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno és, Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Faz deste cântico a tua oração nesta manhã. Quando te faltam palavras, aproveita estes hinos ungidos para falares com o Senhor. Aleluia. Jesus, teu é o louvor. Digno és, uma vez mais, digno
digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é Senhor, digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é Senhor. Aleluia, só o Senhor é digno de receber a nossa vida, porque Ele nos deu a vida. Aleluia. Aleluia. Só estamos a retribuir uma pequena parte o favor que Ele nos fez em nos salvar, em nos dar um novo sentido. Aleluia. Nos tornar inteiros. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Convencidos, continuando a percorrer este caminho que Tu nos tens proposto. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas obrigado porque Tu nos ensinas com o Teu Espírito, com a Tua palavra, uns com os outros, Senhor. Obrigado porque podemos contar contigo e podemos contar uns com os outros, Senhor, neste amor, neste companheirismo, Senhor. Podemos levantar-nos uns aos outros para continuarmos este caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos estar atentos nesta manhã para o Teu recado. Aleluia. Vamos cantar uma vez mais só digno é o Teu nome, suavemente. Aleluia, Jesus. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é Senhor. Digno é o Teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Queremos aquietar-nos na Tua presença. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Amém. Glória a Deus. A vida é feita de épocas, quadras, estações. Daqui a poucos meses estamos a entrar na época do Natal ou na quadra do Natal, Ano Novo. 2024 está aí, com toda a azáfama que isto traz. E às vezes só de pensar, ficamos cansados quando pensamos em épocas diferentes daquela que estamos a viver. Eu estava a falar com algumas pessoas sobre mudanças e estou também nesse processo. Só de pensar cansa. Há coisas que é tão bom estarmos na estação em que estamos e pensarmos em mudança. Às vezes nós dizemos que gostamos de mudanças, mas normalmente elas levam-nos fora da nossa zona de conforto e a fazer coisas que às vezes não queremos ou não estamos habituados. Quando pensamos em estações, em épocas, em quadras, nós pensamos na nossa própria vida. Já tivemos uma época em que éramos crianças, já tivemos uma época em que fomos adolescentes, jovens, casámos, ter filhos, ser avós e por aí fora. Faz parte de etapas da vida. E Deus quer que nós possamos aprender a viver e a celebrar e a estar em cada etapa que Ele nos permite passar. É verdade que algumas, as etapas da celebração, da alegria, das boas notícias, são muito melhores
do que as etapas que nós consideramos do choro, das lágrimas, da dificuldade, das circunstâncias que vêm até nós e que nós não podemos controlar e que algumas são de adversidade, de dor ou até de lágrimas, mas em cada uma dessas etapas, desses estágios, queremos que Deus esteja connosco e nós queremos estar com Ele para ultrapassarmos e termos êxito no meio dessas diferentes circunstâncias que às vezes, como dissemos, não são confortáveis, não são agradáveis, mas Deus quer ajudar-nos a ultrapassá-las e a sermos vencedores e celebrar do outro lado do mar, do outro lado do rio, como aconteceu com Moisés, com Josué, do lado de cá e diante do Mar Vermelho, do lado de cá e diante do Jordão. Parece que seria uma impossibilidade a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Mas a verdade é que Deus, quando tudo parece impossível, é quando Ele manifesta o seu possível, os seus milagres, o seu poder. Porque é que às vezes Deus permite nós sermos provados até ao limite? Até aquele momento em que nós dizemos, Senhor, agora é que não dá mesmo mais. E a sua mão está lá para nos ajudar a continuar o caminho. Era melhor, antes de precisarmos mesmo, Deus já ter dado a resposta e nós dizemos, uau, que bom, nem é preciso aqui muita fé, só um bocadinho e continuamos a avançar. Mas a vida cristã é uma vida que não é tanto pela vista, é pela fé. Não é pelos olhos, é pela fé. Eu imagino Abraão, quando um dia chega lá à casa, depois de Deus ter falado com ele e lhe ter dito, sai da tua casa, da tua parentela, desta terra, e vem para a terra que eu te hei de mostrar. Ele ainda não sabia tudo, não sabia o nome exatamente do lugar onde ele ia estar e ficar. Agora, isto para um homem não é fácil. Mas agora Abraão tinha que contar a Sara todo este processo e dizer, Sara, vamos mudar de casa. E imagina as perguntas que Sara fez. É uma casa melhor ou pior do que esta? Eu acho que Abraão podia dizer, como homem de fé que ele era, vai ser melhor. Vai ser uma casa melhor. Bom, e mudar para melhor, eu acho que já traz algum entusiasmo à nossa vida. Mas Sara tinha outras perguntas. Então, e qual é a terra? É perto ou longe da praia? É perto de uma cidade ou fica no interior? É um andar, um apartamento? O que é? E Abraão só podia dizer, o Senhor há de mostrar. E há coisas que eu precisava já saber para me acalmar, para estar melhor e estar em paz. Mas a verdade é que há coisas que Deus vai dizendo na medida que nós vamos caminhando. E muitos de nós temos tido estas experiências e podemos dizer, realmente é assim. Realmente isso tem-se passado na nossa vida. Cantámos, digno és Senhor. Ele é digno de que nós possamos continuar a confiar nele, porque ele não defrauda a fé. A verdadeira fé colocada nele é alguma coisa que tem resultados. O texto que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, é, porventura, um capítulo que tem dos versículos que mais me tocam. Na alma, no coração, como os irmãos quiserem. E diz assim, Filipenses, capítulo 3, versos 12 até 17. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar o telemóvel, o tablet, eu vou ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. E diz assim, capítulo 3 de Filipenses, versos 12 a 17. 12. Não que eu o tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Quero destacar a palavra prossigo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, outra vez a palavra, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, diz esta tradução. Primeiro ele diz que não é, agora diz que somos perfeitos. A palavra perfeitos no original grego em que o Novo Testamento foi escrito, aqui, é a palavra que também usamos, a palavra maduros. E esta é a ideia exata que está aqui. Por isso, todos quantos já somos maduros, que já alcançamos esta maturidade em Cristo, tenhamos este sentimento,
E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Porque não é possível mudar a maneira de pensar das outras pessoas. Só Deus pode esclarecer e mudar essa forma de ver as coisas e de pensar. Às vezes há pais que pensam que vão conseguir mudar a mentalidade dos filhos, ou cônjuge que consegue mudar a mentalidade do outro cônjuge. Só Deus pode fazer esse trabalho. Nós podemos dialogar, nós podemos apresentar razões, nós podemos apresentar coerência, mas mudar mentalidades, só Deus pode. E essa é uma parte que Deus quer fazer. É por isso que noutro texto ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É Deus quem desencadeia o processo, mas eu tenho que querer. E tenho que permitir que Ele o faça. Bom, voltando a este verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isto significa, neste verso 16, andar de acordo com toda a luz que nós temos. Se eu não tenho tanto esclarecimento, se eu não sei tanto, se eu não conheço tanto, eu tenho que andar de acordo com o que eu conheço, com o que eu sei que Deus quer para mim, com aquilo que eu entendo que Deus fala à minha vida e que Ele pede da minha vida. E o verso 17, Paulo, com muita coragem, diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está a dizer: eu não sou o único. Vocês podem imitar-me, como ele diz noutro lugar, como eu imito a Cristo, mas podem também olhar, observar a vida de todos aqueles que andam segundo este mesmo modelo. Então há um modelo pelo qual devemos pautar a nossa vida. Há um modelo pelo qual o cristão deve seguir e deve andar. E eu quero falar nesta manhã sobre uma arte. Há várias artes e há pessoas que até estudam na área das artes e há pessoas que são artistas em áreas tão fantásticas, mas eu quero vos falar sobre uma arte que ela tem que ser aprendida aos pés de Deus. É a arte de perseverar, de permanecer, de nos aquietarmos, de esperarmos em Deus, de confiarmos no Senhor, de irmos dando passos e permitindo que Deus vá sustentando a nossa vida e consolidando esses passos. Isto é mais fácil de falar do que de vivê-lo e experimentá-lo. Sabe porquê? Porque todos nós, mesmo que não soframos de ansiedade aguda, alguns sofrem, mas mesmo que no geral não soframos, sempre por antecipação ficamos a pensar: e como será, e como é que vai ser, mas e depois isto, e como é que isto encaixa com aquilo, e com outra situação. Mas queremos aprender a aquietar-nos e ver que o Senhor é Deus, e que Ele opera e que Ele se manifesta. Paulo diz isto, e volta a destacar o verso 12 que já lemos. Ele diz que não tinha ainda alcançado. E eu pergunto, se ele não alcançou, quem é que alcançou? Mas ele estava consciente que ele ainda não era exatamente tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele era tanto, ele dedicou-se tanto ao Senhor, ele entregou-se, ele abdicou de tantas coisas. E diante de circunstâncias que muitos teriam desistido, ele perseverou, que é o nosso assunto. Ele permaneceu, ele não desistiu. Lembramos-nos, por exemplo, de um rapaz que foi com ele e Barnabé, ainda jovem na altura, chamado João Marcos, que naquele momento ele não perseverou. Naquele momento ele quis voltar para trás. E Paulo e Barnabé tiveram duas formas diferentes de ver aquele episódio. Paulo disse: não dá, voltou para trás, não contamos definitivamente com ele, acabou. Nós precisamos de gente para viagens missionárias, para ir a sítios onde ninguém foi, para ir diante de circunstâncias onde o nome de Jesus nunca foi pregado, onde as hostes espirituais da maldade reinam. Nós precisamos de gente 100% comprometida, que não volta para trás por coisa nenhuma. E Barnabé, talvez estou eu a imaginar, disse: mas ele ainda é jovem, precisamos dar tempo, precisamos ajudá-lo, precisamos formá-lo, precisamos mentoreá-lo. Mas eles não chegaram a um consenso e por isso cada um seguiu caminhos diferentes. Continuaram a fazer o trabalho de Deus, mas em caminhos distintos. E a verdade é que no fim da sua vida, da vida de Paulo, ele diz: mandem-me lá o João Marcos ter comigo, porque é-me muito útil para o ministério. Agora João Marcos era alguém que perseverava. Agora João Marcos, depois de ter passado por um determinado processo, alcançou a tal maturidade, a tal perfeição no sentido de viver de acordo com a luz que temos.
E sabe, Barnabé, ele estava a viver isso, e João Marcos, ele foi ajudado por Barnabé também a viver isso, a não voltar para trás, a não desistir, a permanecer, a seguir avante com a ajuda e a força de Deus. E ele pode dizer com esta autoridade: sede meus imitadores, diz Paulo. Sede meus imitadores. Nós precisamos de pessoas como Paulo, que estão dispostos para tudo e avançar, mas nós precisamos de Barnabés também, que ajudam outros que por alguma razão não avançaram ou ficaram para trás em algum momento. Talvez não evidenciaram aquela maturidade que era necessária naquele momento, mas precisamos de Barnabés que invistam na vida dos outros, não só dos mais jovens em termos de idade, mas de pessoas de pessoas que, por algumas razões da vida, por circunstâncias da vida, se foram um pouco abaixo e precisam de crentes que possam ser amigos, irmãos, ajudá-los para todo este processo. Então, irmãos, a perseverança é mesmo uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. Não é alguma coisa fácil, dissemos, mas é algo que Deus espera, pede e espera de nós. Significa que é possível. Há coisas que são difíceis, mas são melhores do que as coisas fáceis. Há frutas que, para nós as alcançarmos, as apanharmos, é mesmo muito difícil, mas são muito boas. Eu estava a ouvir um amigo falar-me de uma fruta que hoje é a minha fruta favorita, sem fazer muita publicidade, mas a jaca, que existe em alguns países mais tropicais. Primeiro, descascar aquilo é a coisa mais horrível. Quem é que já descascou uma jaca? Fica tudo peganhento nas mãos. Há pessoas que põem óleo de fritar para abrir aquilo, e mesmo assim aquilo é pior que visgo que eu usava para ir apanhar pássaros quando era pequenino. Mas depois, quando temos a fruta e comemos a fruta, uau, uau. Eu até estou ali com umas sementes a prepará-las e a seguir uns vídeos na internet a ver se planto uma jaca. Não sei se vai dar jacas, mas vou tentar. Mas é difícil por várias coisas alcançar. Eu tenho uma foto de uma jaca que eu estou a segurá-la assim. É considerado o maior fruto que existe. O maior de todos os frutos. E lá dentro depois tem muitos frutinhos, né? Quem sabe é uma maravilha. Mas vale a pena? Vale a pena o esforço. Há coisas que nós hoje pensamos na nossa vida, valeu a pena o esforço? Valeu. E custou-nos, e talvez pensámos, vou desistir, talvez pensámos, não é fácil. Eu gosto de pensar em perseverança, porque precisamos de nos motivar uns aos outros, mesmo em família. Os pais fazem isso com os filhos, quando eles chegam da escola e trazem lá aqueles trabalhos para fazer, apetece-lhes fazer aquilo? Nunca na vida. E nós temos que animá-los a perseverar, a manter, às vezes vigiar se tudo está a correr bem, para que a coisa avance. Eu lembro-me, uma das coisas que eu mais tive vontade de desistir, e já um dia partilhei isto convosco, foi a estudar hebraico. Aquilo é tudo ao contrário. E depois tem uma letra que depende, aquela letra pode ser A, E, I, O ou U. Depende. Eu disse, mas afinal é o quê? Como é que eu sei que aquela letra é o quê? E depois aprender tudo e ler ao contrário. Disse, foi horrível. Eu fiz 3 níveis e no primeiro nível eu disse, vou desistir. E queria mesmo. A minha mulher disse, querido, tu consegues. Eu disse, não consigo nada. E lá vamos, e tentamos, e mais um dia, e não desistimos naquele dia, e mais outro dia, também não desistimos naquele. E de repente pensamos, já estou aqui, é melhor não desistir. E às vezes por razões até externas a nós, ou porque alguém investiu em nós, ou porque temos uma dívida de gratidão por alguém, ou o que for, nós não desistimos e fazemos mais um bocadinho de esforço. A minha grande pergunta é, e pelo Senhor? Não é a razão maior? E pela vida eterna que Ele tem para nós. Paulo diz que as aflições deste tempo presente, as vontades de desistir que neste tempo presente vêm à nossa vida, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, com aquilo que Deus tem, com a recompensa, se não desistirmos e se formos fiéis. Então eu acredito que a perseverança é mesmo uma característica que compõe a base, a estrutura, o alicerce para garantirmos o sucesso, para alcançarmos vidas de vitória que nós tanto almejamos. Quando nós pensamos em alicerce, na nossa cultura, na nossa realidade, se vamos construir uma casa, nós precisamos de bons alicerces. E eles são feitos de uma determinada maneira.
Nós abrimos caboclos, vamos pôr ali toda a estrutura necessária, correta. Hoje fazem-se cálculos em termos de ferro, em termos de cimento, em função da casa que vai ser ali posta, a profundidade em função do tipo de solo, por aí fora. Mas eu estava a ouvir de um amigo que é construtor num país onde o terreno é totalmente arenoso. E ele estava-me a dizer, olha, quando eu saí daqui de Portugal, da construção civil, e fui para este lugar, eu tive que reaprender como é que se faziam fundações. Porque lá não fazemos fundações caboclos, como se faz aqui. Eu disse, então e a casa aguenta-se? Ele diz, aguenta. Fazemos uma sapata no chão enorme, com um peso enorme, com uma espessura enorme. Claro, dependendo do tipo de realidade, nós temos que nos adequar, mas sempre teremos que ter fundamentos sólidos, raízes sólidas. No caso da vida cristã, boas raízes. Há árvores que nós temos ouvido, que em termos de raízes, têm uma raiz proporcional, tão proporcional, que é quase igual ou maior, em alguns casos, algumas árvores têm-se dúvidas, do que a altura que ela cresce para cima. E às vezes nós pensamos em que é importante crescer para baixo, aliás, crescer para cima, e esquecemos do crescer em termos das raízes. Mas as nossas raízes, as nossas convicções, a nossa fé, aquilo que acreditamos que Deus é e poderoso, vale a pena, porque são as raízes que nos mantêm e nos sustentam nos dias de vento, nos dias de tempestade, nos dias difíceis. A primeira pergunta que se impõe é porquê? Porquê é que devemos perseverar? Porquê é que não é melhor desistir? Há pessoas que entram num relacionamento de namoro e logo desistem. Outros logo no primeiro ano de casamento. Eu tive um amigo fotógrafo que hoje vive em Southampton, no Reino Unido, que ele disse-me, Paulo, o divórcio mais rápido que eu vi até hoje foi quando eu fui fotografar um casamento, fui revelar as fotografias, quando cheguei, eles já se tinham separado e disse-me ele naquela altura, até hoje continuam separados. E eu só lhe perguntei, não tiveste, foi quem te pagou as fotografias? Ele disse, pois. Perseverar. Então, onde é que está a perseverança? Desentenderam-se por causa de um pormenor relacionado com a festa de casamento. Há tantas coisas na vida que nós temos óticas diferentes. Para já, os homens têm uma maneira de pensar diferente das mulheres. Muito mais elevada. Não sei. Diferente, tenho a certeza. Diferente. E logo pelas maneiras diferentes de processar o raciocínio, a lógica, os processos, nós temos que aprender determinados entrosamentos. Há tanta coisa que o diabo quer usar para trazer desgaste, para que nós possamos desistir da família, dos nossos relacionamentos, da igreja, de seguir a Deus, de ser fiéis. Desistir. Desistir é aquilo que mais ele tentará que aconteça connosco. Permanecer, perseverar, persistir, tem que ser aquilo que nós mais tentamos ao longo da vida cristã. É assim, a salvação, Jesus mostrou que a importância de perseverar... Olha, a minha Siri diz que não encontrou salvação. Vou orar pelo telefone. Mas, repare, a salvação, a própria Bíblia fala acerca dela e diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Eu sei que a salvação é alguma coisa que acontece quando eu aceito Cristo e eu estou salvo. Mas eu tenho que permanecer salvo. A salvação pode perder-se. Há pessoas que entregaram a sua vida a Deus, viveram com Deus e desviaram-se dele. Já falaremos, lembraremos um ou outro caso, e eu gosto às vezes de falar sobre perseverança, e é a segunda vez que estamos a refletir sobre isto por óticas um bocadinho diferentes. Mas a salvação é um ato, mas ela pode ser perdida, pode ser abdicada, pode-se abrir mão. E alguns perderam a sua salvação, e é neste sentido que a Escritura diz que temos que perseverar até ao fim. Alcançar o fim da vossa salvação, a vida eterna, diz também o apóstolo Paulo. O fim da nossa salvação. Ela tem um princípio, ela tem um meio, ela tem um fim. E nós não queremos apenas dizer, um dia aceitei Jesus. E onde estão tantas pessoas que um dia aceitaram Jesus? Não estão com Jesus. Não estão a seguir Jesus. Sem perseverança, nós não podemos alcançar a vida eterna. Sem perseverança, não chegaremos à presença de Deus um dia. A Bíblia lembra-nos a vida de muitos homens e mulheres que, porque perseveraram,
porque lutaram, porque não abriram mão de determinados valores e da sua fé, eles obtiveram a conquista da sua vitória, a realização de sonhos, as promessas de Deus na sua vida e alguns deles nós conhecemos. Noé foi um destes casos. Pensem em Noé comigo por uns momentos. Ele perseverou, mesmo quando foi criticado, incompreendido, porque o que ele estava a fazer, primeiro, era ilógico. Até ali ainda nunca tinha chovido. A Bíblia diz que havia um vapor que vinha da terra e regava a terra. Era muito mais simples se ainda fosse assim hoje, não é? Bom, isso é outra pregação. Mas a verdade é que Noé vai dizer, olha, vai chover, vai vir um dilúvio. As pessoas disseram, o que é chuva? Tu estás doido, dilúvio, que dilúvio? Não vai nada, isso não é possível. E tantas pessoas, na sua lógica, não acreditaram como Noé, pela fé, acreditou. E ele teve ali a construir a arca. Os anos a passar e o homem a ser criticado e pessoas a pôr em causa tudo o que ele estava a fazer, mas ele salvou-se, juntamente com a sua descendência direta. Como diz depois lá nas Epístolas Gerais, 8 pessoas foram salvas neste caso. E sabe, ele perseverou, ele não desistiu. Ele nunca tinha construído uma arca, mas ele construiu. E não foi ao fundo. Ele fez segundo o que Deus disse. E Deus abençoou todo aquele projeto. E é assim que Deus faz ainda hoje. Lembro de um outro rapaz chamado Josué. Em que é que Josué perseverou? Bom, a Bíblia diz em Josué 24:15 que ele, e eu vou ler, perseverou em seguir ao Senhor. E é nisto que temos que perseverar, naturalmente. 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, vamos perseverar. Vamos perseverar no propósito de que Deus é o nosso Deus, ponto final. Não vamos adorar outros deuses, vamos segui-lo unicamente a Ele. O nome Josué no hebraico significa Deus é salvação. E é verdade que Jesus, a palavra Jesus e Josué vêm da mesma base, da mesma origem, e de alguma maneira Josué é um tipo de Cristo. Cristo é o antitipo de Josué, no sentido de que Josué foi o comandante que levou o povo a entrar na terra ou no descanso terreno que Deus tinha para eles. E Jesus é aquele que nos levará a entrar no descanso eterno que Deus tem para nós. Josué levou o povo no meio da peregrinação até à terra prometida. Jesus é aquele que nesta peregrinação está connosco e pelo Espírito Santo nos ajuda para que podemos chegar à terra que Deus tem para nós. Ele era filho de Num, era da tribo de Efraim, diz que ele era um servo fiel e era companheiro de Moisés, diz que ele foi designado como o sucessor de Moisés, lembramos-nos isso muito bem, mas o que é que Moisés viu nele? Sobretudo, o que é que Deus viu nele? Perseverança. Ele queria estar junto a Moisés, ele queria ajudar a obra a avançar. Ele queria estar lá para que, em alguma coisa que o líder precisasse, ele pudesse apoiá-lo, no sentido daquilo que ele sabia que Deus queria e tinha para eles. Outro caso que eu gosto de pensar em perseverança é em Ruth. Para as irmãos não dizerem, então, não há nenhuma mulher perseverante? Há muitas mesmo. Mas Ruth é um caso fantástico. Foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo intacta a sua reputação até ser remida e tomada por esposa. Nós lembramos-nos que ela foi lá colher o rabisco, as espigas que ficavam, e Boaz nutriu alguma simpatia por ela e até disse, vamos deixar mais umas coisinhas, não é só o que fica porque fica, distraidamente, mas intencionalmente. Vamos deixar mais algumas coisas, porque ele ouviu a história dela e que era uma história sofrida, mas de alguém que não desistiu. Aquela mulher, Ruth, quando a sua sogra disse a ela e à cunhada, olha, voltem lá para o vosso povo, fiquem na vossa terra. A outra foi, mas Ruth, ela não foi. Ela disse, não, eu vou contigo. Onde tu fores, eu vou. Onde tu pousares, ali pousarei eu.
o teu Deus será o meu Deus. E ela deixou os seus deuses e seguia o verdadeiro Deus, pelo exemplo da sua sogra Noemi. E ela foi um impacto e uma bênção. É tão interessante que Ruth venha fazer parte da genealogia de Jesus. É uma das mulheres que faz parte da genealogia de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, verso 5, fala dela. Ela vem a fazer parte. Ela vem a fazer parte da família real de Davi e de Jesus. Porquê? Perseverou, não desistiu, foi à luta, mesmo quando sem amparo nenhum. Veja que coisa interessante. Primeiro, Noemi e seu marido vão para uma terra porque em Belém a coisa estava difícil, decidem emigrar. Seu marido morre, os filhos morrem, fica ela com as noras, uma das noras fica lá no povo, esta vem. É preciso muita perseverança para continuar a avançar e a acordar cada dia e a pensar no sustento e em manter tudo aquilo. Mas estas mulheres, Ruth e também Noemi, elas foram um exemplo de quem não desiste, mas de quem continua a lutar e quem Deus continua a ajudar. No Novo Testamento, Jesus, eu gosto de lhe chamar o mestre da perseverança. Ele é o mestre, ele ensina-nos a perseverar. Há um momento dos mais difíceis no qual Jesus está, em que ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Pai, se houver outra maneira de salvar a humanidade, isto está difícil. Mas ele diz uma outra parte que é incrivelmente demonstrativa de perseverança. Mas não se faça a minha vontade enquanto encarnado num corpo humano e sofrido e a sentir tudo isto, mas faça-se a vontade de Deus, a vontade do Eterno, seja feita. E claro, quando eu digo faça-se a vontade de Deus, eu tenho que confiar que realmente Deus vai guiar e dirigir. E Jesus sabia isso, que o Pai ia cuidar das coisas. Difícil? Muito. Mas que o Pai ia cuidar, ele estava completamente convicto de que não estava ao acaso. Não ia morrer por nada. Ele ia morrer por todos. Agora, há pessoas que hoje, diante das circunstâncias da vida, dizem: seja o que Deus quiser. Mas nem estão a orar para que Deus faça a sua vontade, nem estão verdadeiramente a pensar naquilo. Simplesmente dizem aquilo quase como um descargo de consciência. Claro que seja o que Deus quiser, mas Deus espera que eu possa unir-me neste processo com Ele, de dizer: Senhor, está difícil, ajuda-me, mas sempre eu estou disponível para a Tua vontade. É este o caminho, não há mesmo outro. Então, voltando ao apóstolo Paulo, ele constantemente levava uma só mensagem no seu coração. Diz em Atos 13:43, exortava as pessoas a que permanecessem na graça de Deus. Isto é o quê? Animar as pessoas a perseverar. Animar aqueles que se convertiam a manterem-se fiéis. Exortar, cada um a que permanecesse na graça de Deus. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiam Paulo e Barnabé, aos quais, digo eu, que o versículo deve dizer isto, falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. É bom falar, mas temos que nos exortar, significa não te esqueças mesmo. Não te esqueças. Não te esqueças. Falar às vezes há conversas que, enfim, são conversas, mas há exortações que são coisas de Deus tremendas para nós não nos esquecermos, por nada aconteça o que acontecer. Claro, entre todos os homens e mulheres na Bíblia que vemos exemplo de perseverança, vemos a bênção de Deus no final das suas vidas e tomamos, por exemplo, Cristo, que logo no começo do seu ministério, Satanás fez tudo para que Jesus não perseverasse, não permanecesse, não levasse o propósito pelo qual ele veio até ao fim. Mas Jesus venceu este obstáculo. Quando Jesus ia mesmo para a cruz, diz a Escritura que vieram os gregos e queriam que ele fosse com ele. Mas aquele momento não era de ir para a Grécia, nem para nenhum sítio da cultura grega, mas aquele tempo era o tempo de ir à cruz. E o diabo, mesmo quando Jesus já lá estava na cruz, ainda usou alguém para dizer: se tu és o Filho de Deus, sai, desce daí, tira-nos daqui também. Mas porque ele era o Filho de Deus, ele tinha que
perseverar naquele propósito até ao fim. É por isso que a Escritura diz que ele foi fiel ou obediente até à morte, em morte de cruz. Até quando é que nós devemos ser fiéis? Até à morte, até à vinda de Jesus, até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Lembra este texto. Olha, e após ter vencido esta difícil provação, a tentação ali no deserto, que foi um dos conflitos pessoais maiores, Jesus superou pelo poder da palavra de Deus, superou perseverando, e é verdade que Satanás, ele não conseguiu vencê-lo, demovê-lo, fazê-lo desistir, ou sequer que Jesus facilitasse o seu processo, porque ele tinha duas naturezas, lembram-se? Mas ele nunca usou a natureza divina para facilitar o processo pelo qual ele veio. Nunca. Para deslocações fáceis, para que a comida aparecesse ali simplesmente tal, para que não tivesse que se cansar, não tivesse que ter sede ou fome. Ele sujeitou-se a todas estas coisas. Mas a verdade é que na natureza humana ele foi vencedor e ele não deixou de perseverar. Então, o grande veredito para nós nesta manhã é: não deixes de perseverar. Porquê é que é importante não deixar de perseverar? Porque nós olhamos para a história de algumas pessoas que estão na Bíblia, da história da Igreja e da história nossa conhecida de pessoas, e percebemos que alguns desistiram de perseverar, deixaram-se levar pelo pecado, pela perda da comunhão com Deus, e não estão melhor. Não era possível estarem melhor. Judas fez isso. Ele não perseverou. Por um dinheirito, ele decidiu trair Jesus. Ananias e Safira, por um esquema, eles viram que alguém fez alguma coisa para a igreja, abençoou a igreja, e todas as pessoas ficaram gratas. Eles pensaram: nós também temos que ficar famosos, temos que ficar aí no quadro de honra aí da igreja, a nossa fotografia tem que ficar aí. Temos aí um terrenozito que também, se a gente não o vender, ficamos sem ele, porque era a verdade, quem era crente, ou vendia e depois usava o dinheiro para aquilo que pudesse usar, ou então ficava sem o terreno por ser crente. Barnabé pensou nisso, vendeu, abençoou a obra de Deus, achou que havia pessoas necessitadas, foi o sentimento do coração dele, Deus honrou, abençoou, mas Ananias e Safira pensaram: vamos vender, ok, e venderam, e aquilo rendeu 500 mil euros. Foi bom, não foi? É o exemplo que eu estou agora a dar. Mas eles disseram 500 mil euros. 500 mil euros, a gente vai dizer que foi 250 mil, arrecadamos 250 mil e ficamos com outros 250 mil de fama e de reconhecimento das pessoas. Correu-lhes mal o esquema. Correu-lhes muito mal. E quando um mentiu e acontece-lhe o que acontece, e quando vem ela e lhe é perguntado por Pedro: então, vendeste portanto? Sim, foi exatamente dessa forma. Diz: olha, os que levaram o teu marido vão-te levar a ti. E morreu. Terminou tão mal, tão tristemente, por causa da porcaria do dinheiro, que é importante e necessário para a vida. Agora, eles tinham o suficiente, pelo que parece. Eram avarentos e tinham outros propósitos e outro esquema. E a verdade é que o seu coração perverteu-se. E eu acho que Deus quis, logo no início da história da igreja, deixar ali um marco sério de que a nossa vida não deve ser vivida dessa maneira. Há um outro caso na Bíblia, e eu gostaria de lê-lo. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 e 20. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Verso 20. E entre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Estamos em 1 Timóteo, porque em 2 Timóteo diz que é Himeneu e Fileto.
Então temos Emineu, Fileto e Alexandre, ou Emineu, Alexandre e Fileto. 3 falsos profetas com quem Paulo teve que lidar e que estavam a introduzir heresias na igreja, deixaram de perseverar na sã doutrina, deixaram de perseverar na palavra de Deus, deixaram de ser fiéis e estavam a ensinar outras doutrinas. E Paulo, depois de tantas situações, há uma expressão que ele usa aqui que é: já os entreguei a Satanás. Significa que não só eles foram cortados da comunhão da igreja, como foram considerados claramente do lado do inimigo, do lado do adversário, ensinando coisas nefastas à fé. Paulo claramente diz neste texto que vieram a naufragar na fé. Rejeitaram uma boa consciência e naufragaram na fé. Eu preciso ter uma boa consciência. Eu preciso ter uma boa consciência. Nós não podemos deixar de perseverar, porque a perseverança, diz a Escritura, conduz-nos à salvação. Diz também em Colossenses 1:22 que leva-nos à santidade, e diz em 1 Coríntios 15:58 que nos torna seguros. Traz-nos segurança, é uma garantia de segurança. Há pessoas que andam sempre a experimentar tantas coisas e vivem numa insegurança incrível. Eu não me esqueço, ia dizer o ano passado, exatamente, o ano passado, em novembro do ano passado, para quem está aqui, que é de São Tomé e que já foi a Porto Alegre, no Sul, nós viemos a Porto Alegre e o meu desejo era levar a minha esposa e o pastor Samuel e a esposa dele a um sítio onde eu já tinha estado, que é o marco zero da linha do Equador, que está no Ilhéu das Rolas, e tínhamos que atravessar de Porto Alegre para o Ilhéu das Rolas, só que estava a chover muito e para atravessar de barco com aquela chuva e aquele vento não ia ser muito tranquilo. É quase como atravessar de Peniche para as Berlengas, com mau tempo. Então nós estávamos ali um tempo a ver se parava e se era possível, se o tempo acalmava e íamos, porque depois de uma estrada horrível de tantos quilómetros, estávamos ali, queríamos aproveitar. Mas a chuva continuou. E lembro que se juntaram ali uns rapazes e, claro, nós começámos a falar de Jesus para eles e de repente eu disse-lhes: olha, hoje é segunda-feira, vim aqui ao Ilhéu das Rolas porque faço 29 anos de casado com esta mulher linda que está aqui. Eles olharam para a minha mulher, depois olharam para mim e disseram: há 29 anos com a mesma? Eu disse: sim. Por que não? Ele diz: arroz todos os dias. Eu disse: sim, há muitas maneiras de fazer arroz. A gente ali a conversar com ele neste sentido. E ele disse: não. Eu já tive, e ele disse-me o número que já tinha tido, e o outro a mesma coisa. Por ali, e eu estava-lhe a dizer: tu precisas de encontrar Jesus na tua vida para uma estabilidade. E ele disse: pois é. Ele disse-me uma questão interessante. Pois é, pensando nisso, realmente tenho que ir à pesca todos os dias para sustentar uns e outros. Isto não é vida. Eu digo: pois não é? Mas tantas vezes, é um exemplo daquele rapaz. E depois os outros também estavam no mesmo esquema, mas escolhas que nós fazemos em deixando de ter um foco e querendo experimentar de tudo na vida e andar sempre de lugar para lugar. Há pessoas que não assentam. Não assentam num emprego, não assentam numa terra, não assentam numa família, por aí fora. E pensam que isto é que é verdadeira liberdade. Sou livre, dizem muitos. E depois percebem que, afinal, não é liberdade, é libertinagem ou é outro tipo de coisa que não traz verdadeira alegria. Essa é que é a grande questão. Durante algum tempo, quando, semana após semana, ia com o pessoal do Desafio Jovem, ao Casal Ventoso, e a outros lugares aqui em Lisboa, mas claro, o Casal Ventoso acho que era o ícone da desgraça neste sentido. Eu lembro-me de ajudarmos pessoas que já tinham experimentado tudo e que tinham tido tão boas oportunidades, mas que abdicaram delas porque não quiseram perseverar e foram à procura de prazer e de felicidade. Faz lembrar o filho pródigo. E lembro-me de um rapaz que, lá mesmo em cima, no alto do casal, lá numas tendas, lembro-me que ele estava a falar, nós falámos de Jesus, e ele estava a falar e ele estava a dizer: estou cansado desta porcaria. Ele disse uma palavra mais feia. Isto dá um prazer brutal, mas passa tão depressa. É verdade que a droga dá prazer.
É verdade que há muitos pecados que dão prazer, mas são prazeres que duram pouco e estragam a vida. Destroem a vida completamente. Alguém um dia veio ter comigo e com a minha esposa e disse: o sonho que eu tinha de casar na igreja, disto, daquilo, do outro, foi pelo cano. Uma dada altura estava essa jovem a dizer-nos: cansei-me de me portar bem e numa noite destruí a minha vida toda, tudo o que eu tinha sonhado. Ainda por cima ela disse: e nem correu nada bem. Mas há coisas que dão prazer e que até correm bem num determinado momento, mas são prazeres que se lhes vai. Comparado com o gozo de Deus, comparado com a alegria de Deus na nossa vida, não tem mesmo comparação. Eu não estou a ser demagógico. Esta é a realidade. Esta é a análise nua e crua, não apenas diante de uma coisa que eu ainda não experimentei, mas depois de sabermos e termos passado por tantas circunstâncias da vida e podermos avaliar coerentemente as coisas, podemos dizer que a melhor escolha é perseverar em conhecer ao Senhor, em sermos fiéis ao Senhor. Conheçamos, dizia Oseias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Significa perseveremos e vamos ainda mais longe com a ajuda de Deus. E também, Paulo diz a Timóteo que a perseverança é um sinal de vitória, produz a vitória e o cristão que perseverar vai alcançar essa vitória. Não só a vitória de um dia estarmos com Jesus, mas vitória diante de lutas, de problemas, de coisas pelas quais oramos. Há pessoas que desistem e a resposta estava quase ali. Por isso, perseverar até ao fim. Até ao fim. E temos esta necessidade. A Bíblia diz-nos que Marcos enfatizou isto. Aquele que perseverar até ao fim. E o texto bíblico diz: ser fiel até à morte. Há coroa, há recompensa, sim. Há a bênção, há a vitória que Deus promete para cada um de nós se nós formos fiéis. Então, a arte da perseverança passa muito pela renúncia de prazeres momentâneos e de vipes e escolhas que não são só na juventude ou na adolescência, mas que às vezes passam na cabeça das pessoas. E há pessoas que, como aquela jovem, dizem: olha, cansei-me de ser bonzinho, cansei-me de portar bem. Não nos podemos cansar. A palavra de Deus diz claramente isto: não vos canseis de fazer o bem. E diz que iremos receber aquilo que esperamos se não houvermos desfalecido. Por isso não nos podemos cansar de fazer o bem. Às vezes parece que não vale a pena. Porque a retribuição é contrária ao bem que fizemos. A atitude boa que tivemos, a atitude que vem do outro lado é exatamente oposta. Mas Deus diz: olha, o outro vai dar contas de si, tu vais dar contas de ti. Por isso a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. E queremos ser fiéis e diante das circunstâncias queremos pedir: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a perseverar, ajuda-me a permanecer até ao fim. Eu sei que às vezes, irmãos, é preciso abrir mão de alguns desejos pessoais que não se alinham com a vontade de Deus. É preciso sacrificar algumas intenções e instintos naturais para seguirmos o caminho que Deus tem para a nossa vida. Permanecer é aquilo que Deus espera de nós. Desistir, não. O texto bíblico que mais bate fundo no meu coração quando eu penso nisto é que quando diz que a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta para trás. A minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então, nós não queremos voltar para trás, nós não queremos retroceder. Às vezes é difícil. É. Todos nós sabemos. E nós costumamos dizer: cada um sabe de si. Sem dúvida. E às vezes olhamos para pessoas que estão aqui, que nos habituamos a cumprimentar, a saudar, a abraçar, a dar um beijinho, e pensamos, olhamos assim para a pinta da pessoa, como se veste, o sorriso que tem, e pensamos: olha, eu gostava de ser assim, não tem problemas. A vida dele é que eu gostava que fosse a minha. Não pense nisso, honestamente. Honestamente, todos nós. A Bíblia diz que o mesmo tipo de desafios, aflições, lutas, circunstâncias difíceis acontecem e vêm sobre todos. Mas nem todos reagem da mesma forma. E eu oro para que Deus nos ajude a reagir da forma que Deus espera que seja a nossa reação. Uma forma correta, uma forma positiva. Às vezes há um desgaste grande, às vezes há algum cansaço. A espera também traz desgaste, não traz? Você vai a um sítio. Às vezes até temos sítios
Bom, eu já fui a sítios onde eu esperei, queria esperar sentado e as cadeiras estavam todas partidas. Há muitas instituições públicas que é assim. Não sei quem é que pensa arranjar, muitos estragaram e ninguém arranja. Mas há outros sítios onde nós vamos, sentamos-nos ali, estamos tão bem sentadinhos. Eu há dias estava num sítio deste, estava a ficar nervoso, já estava a esperar há muito tempo. Já tinha feito tantas coisas ali no telefone, ali faz-te tudo, computador, tanta coisa, e-mail, já tinha feito tanta coisa mesmo. Pensei, pá, estou farto de estar aqui, estou cansado de estar aqui. De repente, pensei, Paulinho, espera aí, tu estás bem sentado, se não estivesses aqui, estavas a trabalhar mais, estavas ao sol, descansa lá um bocadinho, fica quieto, já vem, e nisto tudo, chamaram o senhor Paulo Gomes. Eu disse, até que enfim, louvado seja Deus. Mas esperar não é tão fácil. Às vezes fazemos coisas para iludir o nosso nervosismo na espera das circunstâncias. Eu lembro-me, eu estava lá quando o meu cunhado estava à espera do primeiro filho. Ele estava tão nervoso. À espera, tão nervoso. E eu disse, rapaz, calma, tranquilo. Vai tudo correr bem. É aquilo que nós costumamos dizer. Tem calma, daqui a um bocadinho já te chamo. Mas ele todo nervoso mesmo. Segundo filho. Lá estávamos nós, não era na mesma espera, mas numa espera idêntica. E outros pais que estavam ali pela primeira vez, e estava o meu cunhado a dizer a eles, calma, tranquilo, isso passa. Há coisas que é importante passarmos na experiência das coisas. Partilhar a experiência com os outros é útil, mas também passarmos pelas circunstâncias ajuda-nos. E termos visto que Deus tem sido fiel, ajuda-nos. Há um cântico que Deus traz à minha mente, o Espírito Santo traz à minha mente, às vezes em momentos assim de maior desgaste, e lá ando eu a cantar aquilo sozinho. Esta semana não era por um desgaste assim nada de especial, era mesmo só cansaço, andar ali a tentar placar coisas com peladura e pôr ali todas as coisas, escorrer todo. Eu pensava, estou cansado disto, mas tem que ser, não posso desistir. E ao meu coração veio um cântico que me ajudou tanto. Mesmo continuei a transpirar, não transpirei menos. Mas aquietou-me tanto, abençoou-me tanto. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Tu és tão, tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E sabe o que é que de repente me lembrei? Assim, ainda bem que eu transpiro. É porque tenho saúde, é porque comi bem, é porque estou a fazer alguma coisa e posso fazê-la. Às vezes o nosso foco fica só fora. Mas há cânticos como este que não sei se vos acontece o mesmo. Não temos que ter todos o mesmo, está bem? Mas eu gosto tanto deste canto. És fiel em todo o tempo. Durante anos, eu tive no protetor de ecrã do meu computador. Deus é fiel. E lembrar isto é gostoso. Deus é fiel. Aquele que é fiel espera que eu seja perseverante. Nós costumávamos cantar, e o tempo também tem isto, tem épocas, e há cânticos que são típicos de determinadas épocas. Mas há um cântico que há muitos anos atrás lembro de cantarmos que dizia: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. É uma declaração de compromisso. Há muitas pessoas que assinam declarações de compromisso em papel. Agora não, já é um tablet para tudo. Toma lá, assina aí. Eu às vezes digo às pessoas, sou canhoto, não sei assinar em tablet. Quando fui fazer a última vez o cartão de cidadão, o canhoto a escrever à mão escreve assim. Eu disse, olha, isto não tem espaço para eu pôr o braço assim. Como é que eu escrevo? Senhor, tente. Eu tentei umas 9 ou 10 vezes e apareceu um que eu disse, olha, deixe estar assim. Já estou cansado, está bom. Mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Significa no tempo mau e no tempo bom. Permitam-me dizer-vos, usar-vos um exemplo que já usei há um tempo atrás. E eu sei que a Sofia e o Simão ainda conhecem este exemplo melhor do que eu. Mas quando penso nele, fico sempre tão tocado e tão abençoado. Foi quando o Encontro Vida ardeu. Eu estive com o Isaac naquela manhã na Assembleia Geral do Desafio Jovem. E ele teve que arrancar por causa dessa situação. E lembro que à noite, quando ele percebeu o estado em que a igreja ficou, arder, ele postou alguma coisa a dizer: Deus é bom, Deus é sempre bom, mesmo quando nos acontecem coisas más. Eu digo, fogo. Marcou-me muito.
Mas sabe o que é que hoje é interessante? Vamos lá ao Encontro Vida e as instalações são no mesmo lugar, mas estão muito melhores do que o que estavam naquela altura. Imaginem que ele preferia dizer que Deus é mau, que Deus falha, que Deus não é fiel. Imaginem que ele não tinha perseverado e os irmãos, como eles estavam, a mesma coisa. Eu acho que eles não tinham o que têm hoje. Porque a nossa vitória está em perseverar, mesmo quando nos acontecem coisas más. Quando nos acontecem coisas boas, é fácil dizer Deus é bom, vou perseverar, vou continuar, vou estar lá. O problema é quando vêm coisas difíceis e a dúvida vem à nossa mente. Mas por isso, em tempos melhores, queremos fortalecer a nossa vida, o nosso coração e encher a nossa alma da força de Deus para podermos caminhar e avançar. Onde é que está Samuel? Grupo Louvor. Favor, está mesmo aqui à frente e eu olhar para ali, não sei porquê. Aleluia. Queremos lembrar, irmãos, nesta manhã. Eu gostava de orar enquanto eles sobem. Gostava de orar e pedir que nós possamos, na circunstância que estejamos a viver, e ninguém vive circunstâncias iguais, quando muito idênticas, mas têm as suas nuances diferentes, mas que pudéssemos nesta manhã dizer ao Senhor, pedir ao Senhor, que Ele nos ajude e nos dê da sua força e graça para que nós possamos perseverar. Eu não sei quais são as áreas que são mais sensíveis na tua vida, sei as que são mais sensíveis na minha. E preciso que Deus fortaleça ainda mais essas áreas. Mas eu não sei as áreas que são mais sensíveis na tua vida ou as circunstâncias atuais em que estás a passar. Mas aquilo que Deus diz para mim e para ti nesta manhã é que nós precisamos continuar a perseverar, permanecer fiéis, permanecer no propósito, permanecer não apenas para ter para nós, mas também para podermos dar de nós para os outros. Quando a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso interior, não é a correr para o chão, é a correr para a vida de outras pessoas, para animá-las, para motivá-las, para sermos um exemplo, uma motivação, uma ajuda de fidelidade, de como é que se serve a Deus, como é que se permanece. E eu fico abençoado quando olho para a vida de pessoas que às vezes conhecendo só um bocadinho, porque ninguém conhece nunca tudo, mas às vezes conhecendo só um bocadinho do sofrimento, das angústias, de circunstâncias difíceis, às vezes de saúde, às vezes de trabalho, às vezes a outros níveis, como é que aquelas pessoas permanecem e estão fiéis e continuam firmes a seguir e a servir a Deus. É incrível, abençoar a nossa vida. Eu lembro-me um dia fui visitar um irmão chamado José Rodrigues. Já está com Jesus há muitos anos. E a igreja de Tomar, a igreja onde eu cresci, estava a abrir uma nova congregação em Abrantes, onde, quem diria, muitos anos mais tarde, eu iria ser pastor naquela congregação. E aquele irmão, com outros irmãos, com o meu pai, com outros irmãos da igreja, foram lá para ajudar. E enquanto eles estavam a criar ali uma estrutura com uma viga aí, em ferro, aquela viga caiu em cima do irmão José Rodrigues. E ele só ficou a mexer do pescoço para cima. E nós pensamos, para servir a Deus, para ajudar a Deus, a obra de Deus, para ir fazer, isto não é justo. Eu lembro que aquela foi uma das coisas que durante anos e anos, eu sempre perguntei, Senhor, porquê? Porquê é que acontecem coisas más a pessoas boas e circunstâncias difíceis a quem está a ser fiel e a ajudar a tua obra? Mas lembro-me que os meus pais eram muito amigos do irmão José Rodrigues e eu com os filhos, então muitas vezes estávamos lá em casa e lembro que uma vez estávamos lá a visitá-lo, ele passou a estar de cama para sempre e partiu dali para Jesus. E lembro que uma vez eu disse, hoje vou tentar animar, hoje estou forte, sinto-me animado, vou animar o irmão José Rodrigues. E lá estava eu a dar da minha força e a animá-lo. E é incrível, é incrível. Aquilo que ele me disse, eu vou levar para a eternidade, vou levar para o céu. Ele disse-me, Paulo, muito obrigado. E disse-me, Paulo, eu prefiro estar assim, sendo crente e saber que um dia destes vou para Jesus, do que o meu corpo estar todo a funcionar a 100% e eu não o ter conhecido. Gastei a minha vida a servi-lo e
e fiquei assim, a servir a sua obra. Eu tenho que estar feliz. Eu pensei, uma pessoa assim não pode estar feliz. E ele disse, eu tenho que estar feliz. E viveu feliz, não viveu zangado com Deus, nem zangado com a obra de Deus, mas grato a Deus. E isto inspira-nos, e eu não sei entender isto, eu não sei explicar isto. Eu estou a contar uma história aos irmãos que eu não sei explicá-la. Mas eu sei dizer, mesmo sem saber explicar até porque é que este irmão estava feliz no meio desta circunstância, estou a dizer que isto encheu o meu coração e ainda hoje me anima e me motiva. E às vezes quando estou a passar por uma circunstância, eu disse, espera lá, quem és tu para estar a reclamar quando tantas pessoas em circunstâncias muito mais difíceis estão a ser fiéis, estão a pagar o preço? E às vezes nós, porque nos dói a perna esquerda um bocadito mais, dizemos, hoje não sei se vou ao culto. Ou dói-nos a cabeça, dizem, não estou com cabeça para orar. Mas que Deus nos ajude a ultrapassar, irmãos, estas circunstâncias que vêm para nos desanimar, para nos travar, para nos arrefecer, e que Deus nos fortaleça e ajude a seguir adiante, a sermos fiéis, a mantermos o nosso compromisso de integridade, de fidelidade, de fé. Venha o que vier, nós possamos estar com o Senhor. Não na força que Pedro queria ir no início. Ainda que todos te deixem, nunca porém eu. Os outros são os cobardes, os outros não têm coragem. Eu estou cá, Senhor. E sabemos o que aconteceu. Tu também tens um sotaque ali dos galileus. Eu disse, não, quem? Eu? Não, nem pensar. Mas eu vi-te com eles. Não. Mas tu não conheces esse homem. Tanta força para nada. Percebemos que há um Pedro com outra força a seguir. Não na força humana e na força da experiência ou dos anos que ele achava que já tinha de andar com o mestre, mas na força do Espírito Santo. E é isso mesmo que vamos pedir que Deus nos ajude a ter. É força do Espírito diante das circunstâncias, dos ventos, das tempestades tão difíceis. Irmãos, mesmo em tempo de férias, isto ataca. Mesmo em tempo que parece mais tranquilo, situações difíceis às vezes chegam. Queremos orar e dizer, Senhor, ajuda-me. Venha o que vier, podermos estar fiéis. Por isso vamos lembrar que Deus é fiel e vamos lembrar que nós precisamos ser fiéis também diante dele. Os irmãos querem ficar de pé, quando Samuel e Grupo Louvor nos dirigem. Isto é extraordinário, porque nós vamos cantar exatamente que a fidelidade do Senhor, ela é grande. Amém? E à medida que vamos cantando este coro, vamos lembrando aquilo em que o Senhor tem sido fiel em cada um de nós, e vamos entregar a nossa vida mais uma vez a Ele, porque Ele sempre é fiel. Aleluia. Ele pode trabalhar na nossa vida ainda no dia de hoje, se nós confiarmos nele. Amém? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Uma vez mais, tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Uma vez mais, vamos declarar isto. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Temos esta certeza nesta manhã.
grande é tua fidelidade. Uma vez mais, tua fidelidade é grande. Mesmo que não sintas isto, canta, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, aleluia. Experimenta a sua fidelidade na tua vida. Oh, aleluia. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Vamos cantar suavemente. Faz disto a tua oração nesta manhã. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Vamos dizer só, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Uma vez mais, para terminar, aleluia. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Vamos aproveitar este tempo para tirarmos 1 minuto ou 2 para dizermos ao Senhor como Ele é fiel. Aleluia. É importante dizermos estas coisas, porque ao dizermos estas coisas vamos ligar-nos ao Senhor também. Ainda que não sintamos, mas o Senhor nos vai ajudar a sentir e a recordar aqueles momentos em que Ele tem sido fiel. E tem sido tantos momentos. Aleluia. Às vezes não nos lembramos, mas o Senhor nos ajuda. E à medida que vamos lembrando estes momentos, vamos fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança nele, para mais à frente podermos utilizar estes momentos para continuar a caminhar com ele, a ser fiéis. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel. Diz isto ao Senhor: tu és fiel. Não há nada como tu, não há ninguém como tu. E eu vou confiar em ti, Jesus, em todo o tempo, em todos os dias. Aleluia. Não é fácil, mas obrigado, Senhor, porque tu plantas este sentimento no meu coração. Obrigado. Diz isto ao Senhor, esta manhã. É tempo de termos comunhão com Ele. Aleluia. Nos apegarmos mais a Ele. Os tempos são difíceis, mas Ele está connosco. Ele caminha ao nosso lado, no nosso coração, falando a nossa vida. Aleluia. Vamos estar atentos à sua voz. Vamos ser agradecidos. Vamos depender dele. Não podemos nada na nossa força somente, mas o Senhor utiliza a nossa vida para que possamos atingir outros, para que possamos continuar esta caminhada com Ele. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Gostava de ouvir os irmãos a orar, a falar com Deus. Este é um momento de termos comunhão com Ele, de falarmos aquilo que vai no nosso coração, não de ficarmos calados. Será que não há gratidão no teu coração? Relembra-te daquilo que Ele é para ti. Relembra-te daquilo que é para ti. Estes momentos são tão importantes. Destes momentos depende a nossa fortaleza, a nossa perseverança, a nossa fé. Exercita a tua fé neste momento. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Não é igual a ti, Senhor. Não é igual a ti. Dependemos de ti, Jesus. Estamos na tua presença. Aleluia. Não é igual a ti. Só tu és fiel. Só tu és fiel, Senhor. E queremos aquietar-nos na tua presença, sabendo que tu tens o melhor para nós, Senhor.
Deus, não queremos caminhar a nossa força, mas queremos que Tu estejas connosco. Porque somos diferentes sempre que Tu estás connosco, Senhor. Somos completos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar uma vez mais. Tua fidelidade é grande. Declara isto nesta manhã. Fortalece-te no Senhor. Fortalece-te no Senhor. Incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade não falha, Jesus. Não falha, é imutável, aleluia. Tua fidelidade incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande. Declaramos isto nesta manhã. Tua fidelidade incomparável é, nada é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Vamos dizer só, grande é Tua fidelidade. Grande é Tua fidelidade. Uma vez mais, grande é Tua fidelidade. Grande é Tua fidelidade. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos continuar a confiar nele. Amém? Aleluia. Amém. Vamos ouvir os nossos anúncios com os irmãos, muito rápido. Talvez podem ficar sentados e já vamos levantar para terminar. Só duas coisas, duas informações. Falávamos de etapas, de estágios, e também há uma etapa da nossa própria vida em que temos estado aqui juntos, e significa que no primeiro domingo de setembro nós vamos dar posse ao pastor Luís Rodrigues, sua esposa, a família, que vão continuar e estar neste lugar. Claro que havemos de vir cá, e eu estava a combinar com o pastor Luís, um mês depois, ou seja, no culto de ceia do mês de outubro, que é mesmo o único domingo que nós estamos disponíveis, e daí vamos partir também para Angola para estar lá durante um tempo. Mas no primeiro domingo de outubro estaremos cá para nos despedirmos dos irmãos formalmente, mas no primeiro domingo de setembro estamos cá todos juntos para fazermos a entrega do pastorado ao pastor Luís, e nesse dia esse vai ser o foco, a nossa atenção, tudo nesse sentido. Então, eu estava a dizer isto, a vida é mesmo feita de etapas, não é? Na etapa em que temos estado aqui, olha, uma filha casou, ontem o candidato a genro veio pedir autorização. Não posso dizer mais, senão a filha ainda pode ouvir a gravação e vai ser surpresa. Hoje havemos de ir jantar com os pais. Enfim, etapas. Há muitos de vocês que estão a ouvir-me dizer isto e dizem, isso eu já passei há tantos anos. Pronto, outros ainda vão passar. Mas são as tais etapas, são os tais processos. Estamos gratos a Deus. Em cada uma queremos ser fiéis. Estamos gratos por este tempo e oramos para que o Senhor abençoe toda esta fase de transição que também nós estamos a viver, e acreditamos que o Senhor tem sido e vai continuar a ser glorificado, e gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, e a todos os irmãos, como já tive a oportunidade de agradecer, e ainda há de haver mais uma ocasião em que faremos isso. Todos aqueles que têm orado, têm dado o seu melhor, têm ao longo deste tempo diferente sido uma bênção ainda maior
bem-ajam, que o Senhor continue a fortalecer, a ajudar as vossas vidas. E claro, há encontros que temos e há tempos que vivemos juntos que jamais esqueceremos e pessoas que jamais esqueceremos. Então, é uma oportunidade que Deus também nos deu para nós termos mais alguns amigos e, se os irmãos quiserem, também passarem a ter mais um casal amigo, com todo o prazer, com toda a alegria, gratos a Deus, neste sentido. E já estamos a orar pela família que o Senhor levantou e todo o processo que estamos a viver para que este tempo que está diante da Igreja do Senhor neste lugar seja um tempo de muito maior vitória do que até nós podemos imaginar. E esta é a obra de Deus e esta é a nossa oração por esta obra que é do Senhor. Amém? Então, com alegria, vamos ofertar e vamos cantar. Hoje não é dia para tristezas nem para lágrimas, e quando houver para lágrimas vão ser de alegria. Combinado? Boa. Amém. Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador, glorioso Deus. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Só a ti adorarei, só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Glorioso Deus, cantamos uma vez. Glorioso Deus, ergo meu louvor até aos céus, canto meu amor por ti, Jesus, grande Salvador. Só a ti adorarei, só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo, só a ti adorarei, só a ti adorarei, grande e poderoso Rei. Tu és santo, tu és santo, para sempre vou cantar, enquanto puder respirar. Tu és santo, tu és santo. Queria desejar uma boa semana a todos, amém? Vamos permanecer fiéis. O Senhor é digno disso, aleluia, amém.